Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. É sempre engraçado, né, quando a gente consegue vir e consegue fazer o pós-jogo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu estava esperando um jogo muito melhor do Fluminense, até porque a gente sabe que o Santos não vem bem. O Santos tomou uma goleada do Vasco de 6-0 do Vasco e depois perdeu pro Bahia por 2-0. Mas quando chega a vez do Fluminense, a gente já sabe, né? Fluminense hoje não venceu, ficou apenas no 0-0, mas mostrou ali muita fragilidade. A gente quer conversar sobre isso aqui. Não só a fragilidade que o Fluminense demonstrou dentro de campo, nós precisamos falar também sobre o custo-benefício de Renato Gaúcho, que hoje deixou muito escancarado ali a sua estratégia para o jogo, algo que eu discordo muito e que, no caso, o próprio Renato discordaria dele no início, assim que ele chegou no Fluminense, prometendo que o Fluminense ia jogar para frente, que o Fluminense ia jogar um futebol, que o Fluminense ia buscar o resultado, mas não é o que vem acontecendo, e no jogo de hoje ficou muito claro. Mas antes da gente trazer tudo para você, peço gentilmente para que você se inscreva aqui no canal Hora do Flu, já deixe o seu comentário aí, tá? Quero saber a sua opinião, o que você achou desse jogo. Você gostou, você não gostou? Comente aí. Dificilmente acredito que um tricolor gostou do jogo de hoje, mas, né, você tem a liberdade de deixar a sua opinião. Peço gentilmente também para que você clique no gostei para ajudar o canal Hora do Flu a continuar crescendo, caminhando aí a passos largos para 93 mil inscritos. Queridos, o que falar sobre esse jogo? Fluminense, né, tendo uma oportunidade de conseguir pontos fora de casa, pensando na condição do Santos. O Santos vem muito mal, com muitos problemas, na boca da garrafa, tá? Na zona da degola, né, a 2 pontos da zona da degola, então a situação muito complicada do Santos. Então a gente esperava um Fluminense um pouco organizado, que conseguisse progredir durante o jogo e conseguisse os gols, né? Só que, cara, dentro do Fluminense existe um problema muito sério e a gente precisa falar sobre eles. Bom, o primeiro problema do Fluminense, falta pra nós um centroavante. Aí, eu sei que a gente é grato ao Germancano por tudo que fez, a gente ama o Germancano. Cara, sinceramente, eu quero tudo de bom pro Germancano, mas sinceramente, tanto ele quanto o Everaldo não são um centroavante que o Fluminense precisa, né? O Fluminense tem muita dificuldade em definir as partidas, o Fluminense tem muita dificuldade em botar a bola para dentro da caixinha. E, meu amigo, isso acontece porque nós não temos peça. Falta peça no sistema ofensivo do Fluminense, né? Esse sistema, né? O cara com presença de área, um cara que incomoda, um cara que faz o pivô, o cara que chama o jogo, a gente não tem. E eu acho que não só de centroavante. Desde a saída do John Arias, está muito nítido que dentro do Fluminense não tem ninguém que pelo menos agora, ninguém que tenha a capacidade que o Arias tinha, de chamar o jogo, de proteger a bola, de avançar, de driblar, de dar as assistências, de fazer os gols, chamar a responsabilidade. O Fluminense não tem. Pelo contrário, Mário vai ao mercado e traz até bons nomes que são legais, né? O Santiago Moreno, o Lúcio Acosta, mas são nomes que precisam de tempo. Aí o Fluminense vende aquele que resolveu os problemas na hora para contratar jogadores que futuramente podem ajudar o Fluminense. Então, assim, para substituir o Arias, era necessário um jogador que chegasse pronto e que já chegasse demonstrando e dando resultado. Não foi o que a diretoria foi fazer no mercado. E com isso, o Fluminense hoje tem muitas dificuldades, como na centroavância, como eu acabei de dizer. Mas eu acredito que isso não é só um problema do Fluminense, ou o problema do Fluminense não é só esse de não ter um centroavante. Passa por muitas coisas. O Fluminense tem outras dificuldades, né? E uma das coisas que precisa ser falado aqui é que o Fluminense não se definiu, o Fluminense não sabe o que quer da vida, o Fluminense não sabe se quer um time que jogue para frente, um time que tenha posse, que jogue em aproximação, ou se o Fluminense vai ser aquele time no contra-ataque, aquele time que pega a bola longa e sai na velocidade do Serna, sai na velocidade do Canóbio. A gente não sabe o que o Fluminense quer, porque o Fluminense não está definido. E aqui vai uma crítica muito dura ao senhor Renato Gaúcho, porque ainda esse Fluminense não tem a cara de nada.
Por que que esse Fluminense tem 1000 faces, mas não tem uma que se defina? Um Fluminense que a gente olha e fala, pô, meu Fluminense joga desse jeito. E eu não tô falando, cara, de ganhar todos os jogos, eu estou falando de jogar. Qual é o objetivo? Ah, a gente joga assim. Tá bom. Eu não gosto de futebol reativo, mas se é o que tem, ok, vou torcer para dar certo. Mas vale destacar que Renato, quando chega no Fluminense, ele chega prometendo que o Fluminense jogaria como um time grande. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o Fluminense, tirando o que fez no Mundial, tá? Porque lá foi absurdo. Mas tirando o que fez no Mundial, o Fluminense vem jogando como time grande? Responde aí. Coloque nos comentários a sua opinião. Mas na minha humilde opinião, o Fluminense não joga como time grande. E hoje jogou como um time pequeno. Escuta o que eu estou te falando. Não estou dizendo que o meu time Fluminense é um time pequeno. Estou dizendo que o time do Fluminense jogou como um time pequeno. Tá? E isso não por causa da instituição dos jogadores, mas por causa do Renato. O Renato fez com que o Fluminense jogasse como um time pequeno. Já falei algumas vezes aqui sobre a fragilidade do Santos, você está cansado de ver isso, mas esses números aqui certamente vão te espantar. Botando na tela aí, a gente vai ver os números do jogo de hoje. A gente tem o Fluminense apenas com 5 chutes a gol e nenhum chute no gol, né? O Fluminense finalizou 5 vezes, mas os chutes no gol não foram nenhuma das vezes, né? Então, mostra que o Fluminense não consegue chutar nem do fragilizado Santos. Aí eu fico me perguntando, se o Fluminense tem essa dificuldade de jogar contra o Santos, que é um time bem fraco esse ano, o Fluminense vai jogar contra quem? Fala pra mim. Contra quem o Fluminense vai conseguir jogar? Então, é isso, cara. Fluminense ressuscitou o Bragantino hoje por um triz, né? Não tomou o gol do Tiquinho no final. E que final de jogo foi esse, né? Um Renato totalmente covarde, tá? Galera, eu gosto do Renato. O Renato é um cara importante na minha história de tricolor, né? Ele é importante pra mim. Mas, gente, esse Renato aí tá difícil. Bom, em um certo momento do jogo, o jogo estava aberto, tá? Eu até acho que o Fluminense no primeiro tempo, ele foi um pouco superior ao Santos. Nada que pudesse dizer que, olha, desequilibrou. Não, mas foi um pouco superior. Faltou aquilo que eu te falei no começo do vídeo, alguém para colocar essa bola dentro do gol. Mas no segundo tempo, ficou bem ruim. Um jogo hoje em si foi um jogo bem ruim, né? E aos 20 minutos, o Renato começou a mudar. Só que o Renato, ele não mudou para um Fluminense para frente. Ele mudou para um Fluminense para trás. O Renato, diante de um péssimo Santos, olhou aquilo ali e falou, quero o empate. Sendo que ele poderia ter a vitória. E até a escolha do empate dele, quase a gente sai derrotado por causa do impedimento ali. Se não fosse por causa do impedimento do Tiquinho. Então o Renato, ele coloca Soteldo, que ninguém entende porque o Soteldo vem ganhando tantos minutos. Por que não colocou o Riquelme Felipe? O Nonato tira o Germancano, aí tu fala, vai botar um atacante, né? Porque quer ganhar o jogo. Não, bota Igor Rabelo pra fechar 3 zagueiros. Gente, que humilhação. Eu me senti humilhado vendo o Fluminense jogar hoje. Parecia um time pequeno, desesperado pra conseguir um pontinho. Ridículo. Postura ridícula. Humilhante. Aí o que aconteceu? Ele tira o Hércules e Martinelli e coloca, tu tá sentado, né? Se tu não viu o jogo. Thiago Santos e Otávio. Ô, gente, não existe. Isso não existe. Não existe nenhum time que suporte vencer. Que dê pra vencer com essas peças em campo. Sabe? É ridículo. É vergonhoso, é humilhante, é covarde o que o Renato fez. Então, assim, termina o jogo numa tristeza absurda, porque durante todo o jogo ficou muito claro que se o Fluminense ajustasse um pouquinho, se aproximasse um pouquinho mais, tocasse a bola com mais facilidade, chegasse na frente, o Germancano teve uma chance na cara do gol, mas ele chutou lá na lua, né? Porque o Germancano também, a gente precisa falar que já chegou a hora dele, né? Então assim, galera, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte.
Hoje o Fluminense não ganhou o Santos porque não quis. Porque a oportunidade teve. Mas escolheu se esconder. Escolheu a covardia. Escolheu a humilhação do seu torcedor. Então, assim, ridículo a atitude do Renato. Ridícula a atitude dos jogadores, isso precisa ser cobrado. Agora eles vão ficar aí 10 dias treinando e no final das contas esse Fluminense treina e dentro do campo a gente não vê nada. Vamos ver se a gente consegue ver uma melhora. Mas a grande realidade, Renato pra mim já tá me estressando demais. Demais. Demais mesmo. O torcedor tricolor não merece isso. Ainda mais pelo que ganha o Renato. Se tu paga um salário de basicamente 1,7 milhão por mês, tu espera um trabalho melhor. E o custo-benefício, não sei se tá compensando ou não. Galera, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora a gente vai ficar um tempinho aí sem jogos do Fluminense por causa dessa data FIFA. Fluminense volta a campo no dia 10, né? No jogo super importante aí, o jogo de volta contra o Bahia. Né? Vamos ver que o Fluminense vai fazer aí, espero que faça um grande jogo e que com esse tempo aí consiga ajustar o que precisa ser ajustado. No mais é isso, um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal!